Acho que eu não vou dar aula agora. Essa aula eu não vou dar. Tô com medo de ciências da natureza. É muito difícil a prova, cara. Tá louco, que prova ferrada. Pessoal, tô com medo. Tô com medo de ciências da natureza. Me ajuda. Gente, ciência da natureza não precisava existir. Sejamos sinceros. Não precisava. E agora eu fiz esse papel de ridículo aqui, que a ideia foi do Luca e eu segui. E agora eu vou ter que levantar, então espere um pouquinho. Pelo amor de Deus, ciências da natureza! Tá louco. Vamos começar? Eita, sentei. Vamos começar? Ciências da natureza. Cara, todo mundo tem medo dessa prova. Não tem, assim. Às vezes a gente conhece umas pessoas aleatórias que dizem assim: não, eu vou super bem em ciências da natureza, é a minha melhor área. Ano passado eu acertei 43. Sai daqui da live, então. Se você é essa pessoa, do fundo do coração, tá? Se você é essa pessoa que acerta mais de 40 em natureza, sai da live. Nós não queremos falar com você. Isso é uma live para pessoas que têm medo da prova de ciência da natureza. Então nós não queremos falar com você, porque você não é da nossa tribo, entendeu? A gente tá aqui com um grupo de pessoas legais, a gente é tudo amigo, a gente compartilha as mesmas experiências e você tá estragando isso. Ai, adoro física. Sai daqui, meu. Não. Aqui é live pra quem tem medo. Medo. Você gosta? Vai lá ver os professores de física fazendo experimento, os de química dizendo não sei o que lá. Vai lá. Nós temos medo, tá? E por que nós temos medo? Vamos direto ao ponto, porque hoje eu fico nervoso de falar disso. Todo mundo sente medo da prova de ciência da natureza. Nós estamos continuando o nosso Interpretamente, tá chegando ao fim a nossa semana, né? E nós já fizemos uma porrada de aula. Ontem teve aula de matemática. Você que não viu e está aqui agora, vendo essa transmissão, eu queria lembrar que eu não estou ao vivo. Tá, eu estou aqui no chat, conversando com você, você já deve ter visto eu ali. Como é que o Lauro tá ao vivo e no chat? A transmissão é ao vivo, o aulão tá gravado, eu tô ali tirando mais dúvidas e comentando mais sobre. Vai ficar salvo o aulão? Claro, né, meu? Já tá salvo. Relaxa, tá? Não pode ver agora, sai daqui e vai ver outra hora. Aí, todo mundo tem medo da prova de natureza, que nós estamos agora, porque ela é a mais conteudista. Natureza é a mais conteudista do Enem, não tem o que negar. Ela é a única prova que quando você vai falar dessa área, você não vai tanto pra competências e habilidades, aquela coisa toda e tal, assim. É que nem você for tentar ver possibilidades do que você pode fazer de estudo, né? Eu lembro que muitas pessoas adotam essa metodologia de estudar por competências e habilidades. Então, muita gente estuda por competência e habilidade em linguagens, estuda por competência e habilidade em humanas, estuda por competência e habilidade em matemática, e eu até acho justo, né? Até porque não tem muito outra forma de estudar. Ou você estuda explicitamente pelas competências e habilidades, ou implicitamente, trabalhando os conteúdos que estão atrelados a essa matriz. Não tem outra forma de estudar pro Enem, né? Agora, natureza é mais complicado. Vamos estudar por competências e habilidades. Existe? Existe, mas é mais raro de ver. É muito mais comum você ver cursos centrados em conteúdos de natureza, porque é uma prova extremamente conteudista. Então, é importante a gente estabelecer que é daí que vem o medo. Não é do fato de que biologia, química e física são mais difíceis por si só. Não, o estilo de cobrança do Enem é muito mais conteudista. Haja vista, por exemplo, o meu desempenho. Já falei várias vezes para vocês, eu sou especialista em quê? Em biologia, química e física? Não. Eu sou especializado, não especialista, porque eu teria que ter um título disso, eu não tenho. Sou especializado em aplicar estratégias de interpretação em linguagens humanas, natureza e matemática. Só que em linguagens eu sempre faço mais de 40, em humanas eu já cheguei a 40, em matemática já fiz 35, 36, natureza nunca passou de 30. Aliás, foi uma vez só que chegou a 30. O normal é 27, 26, 25, 24, 23 em natureza. Então, um pouco mais da metade eu faço, porque é uma área muito conteudista. Só que o que eu quero destacar nessa aula é que as questões de natureza que eu erro são as conteudistas mesmo, porque sempre tem questão que dá para acertar igual e eu acredito que seja questão que você tá errando. Então, se você tem esse medo de ciências da natureza, você precisa começar a ver, dentro dessa área, quais são as questões que você consegue acertar, apesar do seu medo. Essa é a grande sacada da área, né? Porque às vezes o medo toma tanta conta que você não consegue ver o óbvio. Não sei se você concorda comigo, mas quando você tá com medo, você fica meio irracional, né? Você faz umas coisas meio absurdas quando você tá com muito medo. Já teve situações assim que você tava com muito medo? Só pra gente descontrair mais um pouquinho antes de começar.
Já ficou, por exemplo, numa roda com pessoas contando história de terror? Que deixam a gente com medo? Aí um conta uma história de terror, o outro conta também, o outro conta não sei o quê. Fica todo mundo naquela atmosfera de medo que se dá um estouro numa luz na rua ou uma moto acelera e já toma um cagaço. Porque tu tá naquela atmosfera de medo. E tu já vai pra prova de ciência da natureza com esse medo. Daí fica muito difícil de correr atrás. Aí haja a mão do psicólogo, né? Ó. Segura na mão do psicólogo daí, ó. Porque tá com medo, tá todo cagado. Então, são sentimentos diferentes, por isso que eu adorei fazer os aulões desse ano do Interpretamente com os Divertidamente do Psi, né? Natureza é a área que dá medo. As outras áreas dão outras sensações. E aí, vamos lá, então. O que acontece? Por mais que ela seja conteudista, tem questões que são assim, ó. Eu não sei, a estrutura de natureza já me irrita um pouco. Tem o texto no início, daí tem uma equação química ali, né? Com um R. Pô, que saco isso, bota a molécula, botou um R. O aumento da eficiência de circulação do fármaco no sangue, promovido por essa conversão, deve-se ao incremento de seu ou sua. Olha como é assustadora, ó. Basicidade. Basicidade deve ter a ver com ter caráter básico e não ácido. Lipofilicidade. Ah, mano. Lipo, gordura, talvez. Felicidade. Caráter iônico, tá? Cadeia carbônica. Estado de oxidação, mano. Ah, daí já começa... Tamo em roxo, né? O medo é roxo, mas o tédio também é. Deve ser por isso. Começa a dar um pouco de tédio. Não sei você. Como é que eu vou saber o incremento do quê? Então aí que vem a sacada. Ó. O cara até pode ler o texto, mas não é o texto que vai dar a resposta. É a equação química. O que aconteceu naquela equação química? Bom, tem um R... Quanto? 3. R3N que somou com HCl e formou um R3NH mais Cl menos. Juntou tudo, né? O R ali é representando os carbonos, né? Que eu me lembro é isso. Se eu falar alguma coisa errada, pra quem tá na transmissão ao vivo, o bom da transmissão ao vivo é que vocês podem me corrigir. Mas o R é uma cadeia carbônica que eu não sei quantos são, né? Então, o que aumentou da primeira para a segunda? O que mudou, né? Basicidade. O que eu faria se eu estivesse fazendo o Enem? Botaria um sinal de interrogação. Eu não faço ideia se aumentou ou não. Porque ele fala do incremento. Então, é alguma coisa que aumentou. Não é nem só mudou, como eu falei agora há pouco. É aumentou. Aumentou a basicidade? Não faço ideia. Vou botar uma interrogação. Só que daí vem a diferença minha para você. Eu boto a interrogação e dou risada. Eu penso assim, quem é que vai saber se aumentou a basicidade isso aqui? O cara tem que ter estudado muito. E eu começo a rir de quem estudou. Você não, você começa a alimentar o medo. Começa a entrar em desespero. Ai, meu Deus, eu não sei se aumentou a basicidade. Para, cara. Que isso? A lipofilicidade. Sei lá, mano. Como é que eu vou saber se aumentou ou não? Chama um professor de química aí, alguém liga para um professor de química aí. Alô? Não sei lá. Agora, caráter iônico. Entrou uns íon ali. Não entrou? Mais e menos não é íon. Tô falando no auge da minha ignorância. Cátion e ânion. Hã? Não é uns íon ali? Antes não tinha, agora tem. Então eu pergunto pra você, existe a possibilidade de ter aumentado o caráter iônico? Pode ser que sim. Faz sentido. Basicidade e lipofilicidade. Não é que eu sei que não aumentou a basicidade e a lipofilicidade. Eu não sei. Aí com certeza tem alguém no chat que sabe. Os elementos químicos não sei o que, tem um comportamento ácido. Vai pra... Já falei pra você sair da live, mano. Se você sabe, sai da live. É uma live pras pessoas que não sabem e tem medo. Se você sabe porque a sua professora é incrível e ensinou você, vai lá pra live dela. Ela não tá fazendo live, então sai do YouTube. O caráter iônico aumentou. As outras duas eu não sei. Cadeia carbônica. Se eles meteram um R no lugar da cadeia carbônica, é porque eles não querem que eu avalie o aumento da cadeia carbônica. Senão eles botariam a cadeia carbônica pra eu avaliar. Então tá fora. Estado de oxidação. Não faço ideia. Então, peraí. Vamos pensar comigo.
Volta pra cá. Tem uma alternativa que eu tenho certeza que não é. Cadeia carbônica, tá fora. Tem 3 alternativas que eu não faço ideia se é ou não. E tem uma alternativa que eu acho que faz sentido ser. Qual que eu vou marcar? A que eu tenho certeza que não é? As que eu não faço ideia? Ou a que eu acho que talvez seja? Eu vou marcar a que talvez seja. Professor, mas é que se o senhor fizer assim, o senhor não vai passar. Porque o senhor só vai acertar as questões que forem mais óbvias. Mas dentro da TRI não é isso que eu quero? Se eu tenho medo de natureza e eu não vou conseguir um número de acertos muito alto, eu não quero que o meu número de acertos seja mais coerente? Vou te contar o que eu não falei no início da aula. Lembra que eu te falei que 30 foi o maior número de acertos que eu já fiz? Mas esses 30 não foi a minha maior pontuação. Quando eu fiz 27 acertos no Enem 2023, eu fiz mais pontuação do que quando eu acertei 30 no Enem 2022, porque a minha distribuição foi mais coerente. Então, não é coerência que eu tô procurando? O que eu vou marcar? Caráter iônico. Tá ali, ó. E é a resposta. Professor, mas o senhor não pode ter certeza que isso vai dar sempre certo. Ué? Vocês estão vendo em algum lugar escrito aí que vai dar sempre certo? Alguém tá vendo? Tá escrito aí, faça isso e vai dar sempre certo. Alguém tá vendo aí? Tá escrito ali? Em algum momento, quando eu vendo meus cursos, quando eu faço minhas estratégias, eu digo assim: assine o meu curso que você não precisa mais estudar. Basta saber a chave mestra que você não vai precisar de aulas de química nunca mais. Alguma vez eu falei isso? Claro que não. Pô, se pegar esse corte aqui agora vai ficar feio, né? Isso aí é o que eu não fiz. Eu tô explicando. Daqui a pouco vem o Antônio lá e faz um corte. Eu te mato, Antônio, se tu fizer um corte disso. Não. Não fiz isso, porque não é isso. Se eu quisesse ser falcatrua e fazer, eu tinha corte suficiente pra fazer isso e vender. Mas eu não quero ser falcatrua. Eu quero deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Não precisar fazer esse tipo de coisa pra vender. Quem precisa fazer esse tipo de coisa pra vender tá desesperado. Eu não tô desesperado, tá tudo bem, gente. As vendas estão indo bem, tá tudo certo. Isso é o que eu fiz nessa questão e deu certo. Porque eu não sabia resolver ela. Se você sabe o que é basicidade e consegue enxergar se aumentou ou não, sabe lipofilicidade, melhor pra você. Daí você une o que você estudou ao que eu tô ensinando e vai ainda melhor na prova. Você não precisa substituir. Não é entra o meu conhecimento no lugar do conhecimento do seu professor de química. É uma soma. Não é? Aí tem professor que fica brabo comigo. Tem professor de natureza que fala, não, isso aí, vou desabafar com você. Quando eu tava no cursinho presencial, sofri com isso. Daí eu tentava ensinar as dicas pros alunos, o professor ia reclamar de mim na coordenação. Olha como os caras são baixos. O professor Lauro está ensinando os alunos a não estudarem. Ele está ensinando hacks pros alunos. Ah, mano, vai catar. Por isso que tá onde tá hoje, tá? Abafa. As interpretativas serão essenciais para a coerência na TRI. Esse é o ponto. As questões que dá pra fazer isso vão contribuir muito na tua coerência. E às vezes tu tá naquele universo que eu falei de medo, preocupado com a prova de natureza, que tu tá ouvindo história de terror e qualquer um que dê um cagacinho tu te assusta. É assim que vai acontecer quando tu tiver uma questão fácil e tu vai acabar talvez errando por causa disso. Porque um cara que fica muito preocupado com conteúdo em ciências da natureza, acontece isso aqui, ó. Ele olha pra essa questão que diz o seguinte: esse método contribui para a preservação das abelhas. Por quê? Tu não nota isso na hora, porque é quase automático. Mas eu vou te explicar o que acontece com o seu cérebro quando você lê. Esse método contribui para a preservação das abelhas. Automaticamente o teu cérebro começa a fazer uma varredura na tua memória, procurando em qual aula de biologia o professor falou da preservação das abelhas. Porque teve essa aula. Com certeza o professor de biologia, nas aulas de ecologia, perguntou para você: vocês viram que as abelhas estão sumindo? A gente não vê mais abelha na rua, cara. Eu lembro eu em Santa Maria, quando era pequeno, tinha um clube que a gente ia, não vou fazer propaganda do clube porque ele não me pagou nada, mas a gente ia pra uma sede que era afastada do clube, assim, ó. E, cara, tu não conseguia comprar nada. Comprar uma Coca-Cola e tomar era impossível, porque enchia de abelha. E eu morria de medo quando era piá, né? As abelhas vão vir aqui e tal. Enchia, entupia de abelha. Não tinha como tomar. Vai hoje lá e tenta tomar uma coca. Tu toma numa boa. Sumiu as abelhas.
De vez em quando tu vê do nada uma abelha que surge. Aí o professor falou sobre isso na aula e foi falar sobre preservação das abelhas, tá? O teu cérebro automaticamente começa a fazer uma varredura pra tentar lembrar dessa transformação. Tá, mas só um pouquinho. Além de tu fazer a varredura pra lembrar da transformação, tem o texto ali. Vai que o texto dá uma dica, né? Porra, pode ser que eu resolva o problema, ó. O número de abelhas encontra-se em declínio em várias regiões do mundo, estamos vendo. Inclusive no Brasil. Vários fatores contribuem para o colapso das colmeias. Tá contextualizando. Nos Estados Unidos, bombas de semente de espécies vegetais nativas têm sido utilizadas para combater o desaparecimento desses insetos. Então, o método de prevenção, eu não preciso lembrar qual é. Tá escrito ali. É bombas de sementes de espécies vegetais nativas para combater o desaparecimento das abelhas. Elas são pequenas bolinhas recheadas com semente, adubo e argila. Quando são arremessadas e ficam expostas ao sol e chuva, germinam até mesmo em solo pouco fértil. Tá, esse é o método. Agora vem, por que esse método ajuda a prevenir a extinção das abelhas, a preservar as abelhas? Ah, porque ele reduz a sua predação. Ah, não, para um pouquinho. Para aí. Daí tu tá de sacanagem comigo se tu marcar A, né? Os caras vão lançar bomba de semente com semente, adubo e argila para crescer planta, porque eles querem reduzir a predação das abelhas. O que é? As plantas vão predar as abelhas. Não faz sentido nenhum a A, mano. Aí vai ter um aluno que vai dizer, não, mas eu marquei a A porque eu lembrei do professor falando de um outro método que reduz os animais predadores de abelhas. Tá, mas aí é o método que o teu professor falou, não é esse método aqui, ó. Ali no enunciado tá esse método, que é o método que tá no texto acima. Não de acordo com o método visto na sua aula com o seu professor de biologia favorito, entendeu? É aquele método ali. Reduz o uso de pesticidas, mas por que lançar bomba de semente com alimento para crescer as plantas vai ajudar a fazer isso? Não, a C é ótima. Reduz a competição por abrigo. Que isso? Vai nascer as plantas e aí vai ter mais abrigo para os animais? É isso? A planta é para ele se abrigar. Vai vir um furacão, daí ele tem a planta para se abrigar. Cara, A, B e C não fazem sentido nenhum. Daí vem a D. Aumenta a oferta de alimento. Vai ter que pensar um pouquinho. Como é que é a alimentação das abelhas? Vai germinar a planta para que elas tenham alimentação ali para elas. Faz sentido. E a letra E. Aumentam os locais de reprodução. É para as abelhas transarem atrás da planta, velho. Pra ninguém ver. Para as abelhas poderem transar em paz, a plantinha tapando. Tu entende que tu tá rindo porque é ridículo mesmo. Mas a minha pergunta é, como é que você erra esse troço na hora? Pô, só pode ser D, tá escrito no texto. É a única relação lógica possível. As outras não fazem nenhum sentido. Ah, professor, mas essa era fácil. Mas será que não é nessas que tu derrapa? E por isso que além de o teu número de acertos não ser mais alto, a tua coerência vai pro espaço? É isso que eu quero tentar explicar nessa aula. Que você tenha a conscientização sobre o que é a prova de natureza. Eu não tenho como te fazer gabaritar naturezas. Não, precisa de conteúdo. Mas eu tenho como fazer, principalmente, você ser mais coerente. Atenção, este é o único aulão rolando no YouTube neste momento que está focado na coerência do seu desempenho. Nenhum outro aulão do YouTube está resolvendo essas questões do abelha só para apontar o quanto ela é óbvia. Eles estão preocupados com questões mais difíceis. No máximo, o professor vai usar essa questão para exemplificar como pode cair uma questão fácil. E eu estou aqui para te alertar que vai haver esse tipo de questão na prova de domingo agora. A diferença é que eu vou começar a prova de domingo, eu vou começar por matemática, que eu sempre começo. Ah, qual que é a melhor para começar? Amanhã nós falamos disso. Amanhã tem aula sobre tempo e estratégia de prova, então não vamos misturar. Mas eu vou começar a prova por matemática e quando eu for por natureza, eu vou procurar essas aí que eu fiz, ó. Porque eu sei que elas estão lá. Essa é a diferença minha e tua. Eu sei que essas questões estão lá. Tu fica com medo que não tenha nenhuma assim e que só tenha questões difíceis. E eu tenho certeza que elas vão estar lá. A certeza, a confiança diminui o medo. Quando você tá ouvindo história de terror e você fica com medo, você tá ouvindo história de terror e de repente você precisa ir no banheiro. Tu já vai no banheiro aqui assim, né? Meio fechando a porta, correndo e tal. Mas se tu focar e pensar, não,
não tem como ter um espírito no banheiro, tu vai com menos medo. A confiança te dá certeza disso. Então a confiança de que vai ter questões mais simples também vai fazer tu acertar isso. Tá, Lauro? Então, resumidamente, tu tá aqui pra me dizer que ciências da natureza, tu só consegue me ajudar se a questão for muito fácil, né? Não. A interpretação também pode ajudar em algumas difíceis. Só que pra isso, nós vamos ter que respirar. Eu já vou avisando todo mundo antes que o que eu vou explicar agora, sem muito recurso visual, de cálculo e tal, vai confundir a cabeça de muita gente. Então eu estou antecipando antes. Você que vai assistir a explicação agora e que até agora tá entendendo a aula, agora você vai ficar um pouco confuso. Porque eu preciso de mais tempo para isso. No meu curso, tem um módulo de cálculo sem fórmulas, em que eu ensino a análise dimensional. Eu não tenho como fazer isso agora no aulão. Não tenho. Eu tenho como demonstrar e te mostrar a possibilidade de tu procurar isso no dia. Mas também pode te ajudar em umas questões muito difíceis. Para exemplificar isso, a gente vai dar uma olhada em cálculo. Não que essa questão em si seja muito difícil, mas é uma questão que se você não souber a fórmula, tu não sabe muito o que fazer. Tu fica perdido nela. Porque a pergunta é, nessas condições a área total dos painéis solares que compõem o parque solar Lapa é mais próxima de? Vai ter que calcular. E geralmente quando envolve cálculo em natureza é um pouco mais complicado. Em 2017 foi inaugurado no estado da Bahia o Parque Solar Lapa, composto por 2 usinas, Bom Jesus da Lapa e Lapa, capaz de gerar cerca de 300 gigawatts de energia por ano. Considere que cada usina apresente potencial igual a 75 megawatts. O que eu quero destacar é que aqueles 300 gigawatts ali não serve para nada. O que ele é capaz de gerar não vai entrar no teu cálculo. Porque a pergunta é, qual é a área total dos painéis solares? Então tu só precisa do que é produzido por esses painéis solares e não da capacidade dele de produzir. Sacanagem, né? Considere que cada usina apresenta potência igual a 75 megawatts, com o parque totalizando uma potência instalada de 150. Então, aí que entra a interpretação. O que tu precisa é o 150. Os 150 megawatts é o que tu precisa. Considere ainda que a irradiância solar média é de 1.500 watts por metro quadrado e que a eficiência dos painéis é de 20%. Então, ó, tu tem os 1.500 watts por metro quadrado, tu tem os 20% de eficiência que é elaborado e tu tem a potência instalada total. Agora tu vai ter que calcular. Vai entrar na fórmula. Professor, eu não sei o que fazer e tal. Se tu sabe a fórmula para encontrar a distância nisso, tu consegue resolver mais ou menos numa boa. O que dá para tu fazer se tu não souber? Agora vem comigo e respira fundo. Primeira coisa que tu vai fazer. Aquela irradiância solar média de 1.500, já calcula os 20%. Tá? Não é tão difícil assim. Como é que tu calcula 20% de 1.500? Sabe fazer isso? Mais ou menos de cabeça? 20% é sempre a mesma coisa que dividir por 5. Talvez seja mais fácil. 1.500 por 5, 300. Lembra que eu falei no aulão de matemática ontem que tu tinha que fazer alguns cálculos de cabeça? Era isso que eu me referia. Tu não pode pegar agora, grave isso, e lá na folha rascunho, 1.500, 20%, 0,2. Vai dar uma trabalheira. Tu pode fazer duas coisas para 20%. Tu pode dividir por 5. 20% é dividir por 5. 25% é dividir por 4. 50% é dividir por 2. Ou tu pode simplesmente multiplicar por 2 e dividir por 10. Multiplica por 2 e dividir por 10, tu vai ter os mesmos 20%. Dá pra fazer também, se tu preferir, vai chegar nos 300. Mas tu tem que ter essa sacada de fazer rápido. Senão não vai rolar. Então esse já é o primeiro ponto. E aí quando tu fica com esse 150 e com esse 300, tu vai ficar meio assim, né? Tá, e agora? Como é que eu faço para chegar na resposta? Será que é os 150 megawatts dividido pelos 300? Será que é os 150 megawatts multiplicado pelos 300? Tem que lembrar que esse mega é igual a 10 na 6? Pode ser que seja importante lembrar isso. Esse tipo de coisa tem que estar na tua cabeça. Quanto que é o mega, qual é a potência, o giga. Isso aí, quanto mais tu souber, melhor, tá? Mas eu não tô entrando nesse ponto porque não é aula de natureza, pra tu decorar essas coisas. Como que tu faz pra saber se tu multiplica, se tu divide, se tu faz isso ou aquilo? O que é a análise dimensional, tá? No momento que tu tem watt, que é uma unidade, e a outra unidade é watt por metro quadrado, a análise dimensional diz que se a gente precisa da resposta em metro quadrado, a gente vai dispor esses valores,
Falei que vai ser confuso, vê se tu vai entender. Vai dispor esses valores de maneira que eu consiga ficar só com o metro quadrado e eliminar os outros. Então, por exemplo, vamos fazer possibilidades aqui. Tu tá com 150 megawatts e com 300, né? O que acontece se tu pegar 150 megawatts e tu multiplicar por 300 watts sobre metro quadrado? Tu não vai ficar com a unidade watt ao quadrado dividido por metro quadrado? Não dá. O que tu quer é a unidade metro quadrado. Então tu precisa dispor esses elementos de tal maneira que tu cancele o watt com o watt e fique só com o metro quadrado. Muito confuso? O que tu vai fazer? Tu vai pegar os 150 megawatts e tu vai multiplicar pelo inverso do 300 watts por metro quadrado. O que vai ser o inverso? 1 metro quadrado dividido por 300 watts. Se tu multiplicar os 150 megawatts vezes 1 metro quadrado dividido por 300 watts, tu concorda comigo que tu vai dividir watt por watt e vai ficar só com metro quadrado? Agora, se tu fizer esse cálculo, tu chega na resposta. 500 mil metros quadrados. Então, eu não tenho como, de novo, fazer passo a passo com você e explicar por quê. Eu vou dar um insight de como se faz. Se tu quiser, tu pode até procurar no YouTube. Tem vários professores ensinando isso, a análise dimensional. O meu trabalho aqui é mostrar que isso existe e dizer que dá para ser feito. Quando você tem unidades disponíveis, o segredo é esse. Tem unidades disponíveis no texto. Eu multiplico uma pela outra ou divido. Lauro, como é que eu vou saber qual multiplicar e qual dividir? Tanto faz. Como assim tanto faz? Isso é a análise dimensional. Tu multiplica ou divide de tal maneira que só te sobre a unidade que tu quer. Qual é a unidade que eu quero? Metro quadrado. Então eu vou inverter as frações do que eu precisar inverter para cancelar o watt com watt e ficar só com metro quadrado. Essa é a sequência. Pá, professor, eu acho que essa aí pra mim não vai dar. Tá bom. Eu acho que se tu aplicasse a... Deve ter gente comentando no chat agora. Nossa, que confusão. É muito mais fácil se aplicar a fórmula. Ninguém falou que é mais fácil o jeito que eu tô falando. Eu falei que existem jeitos alternativos para caso você não saiba a fórmula. E eu já acertei várias questões de física no Enem com esse jeito. Essa é a pegada. Então agora tá tudo bem, tu não precisa concordar comigo 100%. Tu pode olhar pra mim e dizer assim, não, professor, eu prefiro fazer do jeito que eu sei, aplicando a fórmula e tal. Beleza, revisa as principais fórmulas, fica atento ao que eu tô ensinando de interpretação. Que o 300 gigawatts não entra na conta, que o 20% tem que multiplicar para fazer a eficiência certa, esse tipo de coisa que tu vai usar. Se quiser tentar aprofundar, tem o jeito alternativo que eu tentei pincelar aqui pra você, mas não é o mais importante da nossa aula. Historicamente, o menor número de acertos é em natureza. Essa noção tu tem? É importante pra ti ter essa noção? Se tu pegar a nota dos aprovados, quando tu olha uma escadinha da nota assim, atualmente o que tá acontecendo? Eu, como mentor de alunos que são aprovados em medicina, vejo muito isso, né? Então, o que você nota hoje? Mudou um pouco a configuração do que era anos atrás. Mas hoje, o que dá pra notar entre os alunos, assim? Que humanas é a área com o maior número de acertos. Então, se você pega... O que eu quero dizer é, tu pega um aprovado em medicina com 160 acertos. Dificilmente vai ser um cara que tenha 40 em todas, né? Se ele fez 160, algumas ele fez mais de 40 e outras ele fez menos de 40. O que é o mais normal? Daqui a pouco vai ter um que vai dizer assim, eu fiz 160 e a minha nota não foi essa. Sim, amor, você sozinho não muda a média. O mundo não gira em torno de você. Você é uma exceção. Eu estou falando da média. A média é... Humanas é o maior desempenho. Então, se o cara meteu 160 em todas, provavelmente ele não fez 40 em humanas, ele fez 43, 44. Depois, o segundo número de acertos maior, acredite você, é matemática. O cara fez 41, 42, mais do que 40 em matemática. Depois vem linguagens, geralmente um pouco abaixo, 39, 38. E depois vem natureza. Natureza é o menor número de acertos, 37, 36. Então, seria super coerente uma pessoa que fez 160 acertos fazer 44 em humanas, 42 em matemática, 38 em natureza, 36 em linguagens. Pelos meus cálculos, isso ia dar 160. É super coerente essa distribuição. Com uma margem de erro para mais e para menos. De repente fez 40 em matemática e 40 em linguagens, mas fez 43 em humanas e 37 em natureza. Essa é a distribuição padrão. Sabendo disso, qual é o objetivo do aulão de hoje? Diminuir o teu medo, né? Talvez isso sirva para diminuir o teu medo. Porque tu tem muito medo de natureza, porque ele é o teu mais baixo acerto. Mas é o mais baixo acerto de quase todo mundo. Então tá tudo certo se você conseguir fazer
uma pontuação que não seja tão baixa. Sacou a ideia? Se você conseguir fazer uma pontuação que não seja tão baixa, você vai estar mais próximo dos caras. O que eu quero mostrar pra ti é que você fica com muito medo disso, mas, por exemplo, assim, vamos supor que uma média de aprovado seja BT 44 vai em humanas e 36 em natureza. Tem cara que faz 40 em humanas e fica feliz. Mas você tá a 4 de distância da média que eu falei. E se ele faz 32 em natureza, ele entra em desespero. Mas tá aos mesmos 4 de distância dos 36 que a galera faz. Esse é o ponto. Conhecer a prova do Enem e ver como normalmente é a distribuição dos acertos, diminui o teu medo. Então era isso que eu queria destacar nessa parte da aula. Porque daí vai ter umas questões como essa, que num primeiro momento assustam. Mas também dá para fazer por interpretação, né? Qual é o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa, fazendo com que ataquem o tumor? Então existe algum mecanismo que eu uso fazendo com que as minhas células de defesa sejam enganadas e vão lá atacar o tumor. O cara que estudou isso, ele vai reto na resposta. A apresentação do antígeno específico. Vai reto. Não, é essa aqui, ó. Mas como é que eu faço para tentar chegar próximo da resposta sem isso? Primeira coisa, pensa na pergunta. Qual é o mecanismo utilizado no experimento que serve para enganar células de defesa? Se eu vou enganar células de defesa, eu tenho que colocar lá alguma coisa que engane elas, né? Que elas pensam que é uma coisa e na verdade é outra, que é o que um antígeno faz. Então por isso que é essa a resposta. Será que poderia ser a autoimunidade? O mecanismo que eu vou utilizar para enganar uma célula, fazendo ela me atacar, é a autoimunidade. Acho que não faz muito sentido. Hipersensibilidade. Vou botar lá uma coisa hipersensível para tentar enganar ela. Acho que não. Eu me lembro que eu fiquei muito em dúvida no dia com a letra C. Ativação de uma resposta inata. Talvez isso seja uma forma de enganar, né? A célula tem uma resposta que é inata dela, já é dela. E eu dou um jeito de ativar isso. Enganei ela. Ativei com a coisa errada. Poderia ser. E desencadeamento de processo anti-inflamatório. Por que desencadear um processo anti-inflamatório seria enganar a célula de defesa fazendo ela me atacar? Ela vai me atacar porque eu desencadeei um processo anti-inflamatório? Acho que não. Percebe que tu vai usando a lógica e provavelmente tu fica entre C e D? Isso é claro para você? A lógica, que é a disciplina que eu ensinei ontem, que faz parte da área de matemática, também é aplicada em outras áreas. Interpretação e lógica servem para tudo. Poderia ler o texto aqui para tentar sacar? Poderia. O protozoário Trypanosoma cruzi, causador de doença de Chagas, pode ser a nova arma da medicina contra o câncer. Aqui uma pausa, né? Aí vem aquelas apostas do que vai cair no Enem. Galera, doença de Chagas, faz tempo que não cai. Daí cai essa questão e o cara diz, viu? Acertei, caiu doença de Chagas. Não, né? Caiu o que é um antígeno. A doença de Chagas estava ali só para contextualizar e ilustrar. Mas é umas coisas assim, né? Acertei a questão do Enem. O texto que eu dei em aula era o mesmo. Tá, mas a cobrança foi a mesma ou antes? Não me serve. É umas coisas que eu fico indignado. Pesquisadores brasileiros conseguiram criar uma vacina contra a doença, usando uma variação do protozoário incapaz de desencadear a patologia. Então é uma variação que não desencadeia a doença. Para isso, realizaram uma modificação genética, criando um tripanossoma capaz de produzir também moléculas fabricadas pelas células. Quando o organismo inicia o combate ao protozoário, então agora deve ser o que vai me interessar, porque o enunciado fala em fazendo com que ataque o tumor, entra em contato também com a molécula tumoral, que passa a ser vista também pelo sistema imune como indicador de célula protozoária, e daí ela ataca. Aí que eu engano, ó. Depois de induzidas as defesas, essas passam a destruir todas as células com a molécula tumoral, como se lutassem apenas contra o protozoário. Então essa é a enganação, né? Eu coloco um antígeno específico. Em nenhum momento ele falou que é uma resposta inata da própria célula que vai ser ativada, né? Por isso que o gabarito é D. Eu acho mais difícil, não sei você. Eu não marquei com tanta certeza, acertei. Não marquei com tanta certeza das outras, como aquela de biologia que eu tava debochando agora há pouco, dizendo, pô, como é que você errou esse troço? Não, mas fiz isso, né? Eu acho um pouco mais difícil. A minha ideia era ir crescendo o grau de dificuldade. Tô conseguindo? Diz aí pra mim no chat se quando você fez essa, você achou fácil ou difícil. Quero saber. Quero ter a opinião de vocês. Achou fácil ou difícil? Teve gente que marcou C porque ficou em dúvida. De repente essa é uma daquelas questões que até agora você não entende a resposta dela. É o caso? Diz pra mim.
Tem questões que até hoje eu não aceito a resposta. Tem com você também? Se essa não é o caso, a próxima vai ser. A última dica da aula de hoje é: as lacunas de conteúdo em natureza podem te reprovar? Puta, essa frase é muito impactante, cara. Muito impactante. Porque assim, eu sei que tu tem lacunas, tá? Eu sei que tu tem lacunas, tu sabe que tu tem lacunas, todo mundo que tá nessa live sabe que tu tem lacunas. O teu erro é achar que por ter lacunas tu não vai entrar na universidade. Existe uma idealização na cabeça do cara que só passa nos cursos mais concorridos, na ampla concorrência, nas pontuações mais impossíveis, quem não tem nenhuma lacuna. Você, além de idealizar a faculdade, que eu acho um absurdo você idealizar, você também idealiza quem passa na universidade. Cara, eu vou dizer pra você com todo carinho, tá? Eu tenho vários aprovados. Ano passado, não lembro de cabeça quantos foram agora, mas só em primeira chamada do SISU a gente teve mais de 250 aprovados, mais de 50 aprovados em medicina. Só na primeira chamada do SISU, nem olhei as outras. Nem olhei vestibular, que já é mais aprovado que muito cursinho específico pra medicina. Nós temos mais aprovados que cursinhos específicos pra medicina que cobram caríssimo, né? Mas esse ano vamos ter mais, tá tudo certo, tem vários aprovados. E eu posso garantir pra você que não tem nada pra idealizar neles, eles são que nem você. Iguais a você. Não, professor, devem ser pessoas extremamente inteligentes. Não, assim como você se passar, não significa que você é extremamente inteligente, que você é fora da curva, que você é acima da média, nada disso. Só fez uma pontuação que você entrou, não é nada demais. Ano que vem, quando você estiver na faculdade, ninguém nem lembra mais que você entrou, fez grande coisa. Você vai tentar fazer a gente lembrar, postando stories. Aí quando fazer um ano que você tá na faculdade, você vai dizer: nossa, esse ano passado eu estaria fazendo prova no Enem. Que feliz que eu estou de estar aqui. Mas ninguém tá nem aí mais para as tuas postagens. Mas tu vai tentar mostrar que sim. E aí tu vai achar que porque tu entrou, tu é uma pessoa sem lacunas. Não, tu continua tendo várias lacunas. Só que elas não foram suficientes para te reprovar. E aí essa é a sacada da aula, né? As lacunas são suficientes para te reprovar? Essa questão, por exemplo. Até hoje eu não aceito a resposta decantação. Porque no dia eu fiz ela com muita lógica, ó. Qual é a etapa de retirada dos sólidos? Aí eu pensei: a água bruta coletada de mananciais apresenta alto índice de sólidos suspensos, o que a deixa com aspecto turvo. Para se obter uma água límpida e potável, ela deve passar por um processo de purificação, numa estação de tratamento de água. Nesse processo, as principais etapas são nessa ordem: coagulação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. Qual é a etapa da retirada? Eu pensei, porra, vai deixar o troço lá, vai fazer uma coagulação. Aí decantar é deixar parar para ir pro fundo. Pensei eu na minha cabeça. Depois que você deixou parar e ir pro fundo, essa não é a etapa de retirada. Você só deixou ir pro fundo. Então a retirada deve ser a próxima etapa depois disso. Marquei filtração. Sei lá, caiu tudo pro fundo, nós vamos filtrar agora e retirar os sólidos, né? Com a filtração. Marquei filtração, veio a resposta decantação. Já teve professor explicando pra mim: Lauro, mas é que a decantação, ela é um processo que corresponde... Aí o cara tentou explicar de tudo que é jeito. Tu já deve ter visto o teu professor explicando também, que a decantação envolve não só o deixar parado, mas também o não sei o que, etc e tal, tá? Pode me explicar tudo o que você quiser, não haveria nada na Terra que faria com que eu marcasse letra B nessa questão. Nada na Terra me faria marcar letra B nessa questão. Eu ia continuar errando. E se cair hoje de novo, eu vou errar de novo. Porque eu vou dizer: não é possível que a decantação seja a etapa de retirada. Pra mim, decantação a vida inteira foi deixar parado lá. Foi assim que me ensinaram. Não, mas é que então o teu professor não aprofundou o suficiente. Ele tinha que aprofundar não sei o quê. Ó. O ponto agora é esse. Se tu estudou que a decantação é algo mais aprofundado, que pode ser responsável, pode fazer o que tu quiser. Essa questão que tá aqui, ó, foi uma das mais difíceis do Enem que ela caiu. Salvo engano agora, meu da minha cabeça, a terceira mais difícil da prova. O que significa ser a terceira mais difícil da prova? De natureza. Significa que pra quem acertou menos de 40, 39, 38... Porque se tu acertou ali, ó, 42, 41, tu ainda tá perto da terceira mais difícil. Mas menos de 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33... ela pouco faz diferença na tua vida.
Então eu que acertei 30 ou 27, acertar ou errar uma questão como essa não muda nada na minha nota. E eu sei disso. Então eu prefiro marcar decantação, marcar filtração, que pra mim é o mais lógico do que decantação, porque se a resposta fosse algo mais simples, eu ia errar, e eu não posso errar as fáceis. Então eu prefiro errar as difíceis. Se tem que ter um conhecimento de química muito aprofundado pra marcar B nessa, eu prefiro continuar errando. Porque eu preciso que a minha resposta seja coerente. Eu não estudei, eu tenho medo de natureza. Eu não vou fazer 44 em natureza. Eu faço no máximo 30. Você entende isso? As pessoas não entendem. Daí, o que acontece? Esse ano, vai acontecer isso com... Quantas pessoas estão me assistindo? Deixa eu espiar aqui. Não consigo ver porque é gravado. Vai ter, vou chutar, 3 pessoas que estão nessa live. 3 pessoas. Que estão com muito medo de que esse ano caia algo aprofundado como essa questão aqui. E por causa dessa questão, vão errar a questão mais fácil que vai cair no próximo domingo agora. Porque vai ser uma questão facílima e por medo essas 3 pessoas vão complicar com a questão. E no que elas complicarem com a questão mais fácil, elas vão errar uma questão de TRI muito fácil e isso vai ferrar com a coerência delas. Vai acontecer com 3 das pessoas que estão aqui. Professor, bate na madeira. Deus o livre, comigo não. Não, tomara que não seja tu. Mas eu tô dizendo que o medo de ciências da natureza ser muito conteudista e, portanto, muito aprofundada, vai fazer com que você erre outras fáceis. Por isso que eu fiz essa aula para destacar a importância das fáceis. Às vezes eu prefiro que você erre uma questão muito complexa, que você fez um raciocínio simples e não era, do que você querer decorar as mais difíceis. Porque senão tu vai pra prova achando que só vai cair questão difícil e vai se ferrar. Eu quero que você seja aprovado. E para você ser aprovado, a sua nota precisa ser coerente. O que tá faltando pra gente garantir a coerência no próximo domingo? Tempo. De todos os aulões que estão aí, só tá faltando a nossa querida inveja. Você tem inveja das pessoas que fazem a prova no tempo? Professor, e a alegria? A alegria depois do Enem. Quando acabar o Enem, nós vamos estar felizes. Agora ainda não. Amanhã nós vamos falar sobre inveja. Você não vai ser mais a pessoa que sente inveja de quem termina a prova no tempo. Grave o que eu estou falando. Amanhã eu vou fazer você, com um aulão, pela primeira vez, conseguir fazer todo o Enem dentro do tempo. Se tu duvida de mim, te espero amanhã. Combinado?